O ataque mais devastador a um porto russo desde o início da guerra em grande escala. Drones ucranianos atacaram o porto de Ust-Luga, na região de Leningrado, Federação Russa, na noite de 25 de março, mas o incêndio no porto é tão forte que ainda não conseguiram apagá-lo. E as primeiras imagens do local do ataque, a princípio, me pareceram irreais e estava pegando fogo demais. Depois ficou claro que o incêndio era realmente muito forte, e essa era a realidade. Neste episódio, vamos debater o que está queimando tão intensamente lá. E nesse contexto, os russos passaram a afirmar insistentemente que os países bálticos supostamente abriram seu espaço aéreo para a passagem de drones ucranianos. Ou seja, Lituânia, Letônia e Estônia supostamente também estariam envolvidas no ataque. E aqui é importante destacar que naquela mesma noite, drones ucranianos realmente entraram na Lituânia, Letônia e Estônia e caíram lá. Mas a questão é que, pelos locais onde os drones caíram, é fácil determinar, e isso já foi feito, que esses drones ucranianos entraram nos países bálticos a partir do território da Rússia. Pode parecer confuso, mas agora vamos entender tudo isso juntos. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação, inscrição ou tornando-se membro no YouTube. Todos os links e informações de como fazer isso estão na descrição. Ficarei grato por qualquer apoio que você puder dar a este vídeo. Mas você pode apoiar no final deste episódio se achar que ele foi interessante e útil para você. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, Peixe News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então vou começar este episódio com as imagens mais incríveis, simplesmente incríveis, selecionadas do incêndio no porto russo de Ust-Luga em Leningrado, na região de Leningrado. Nessas imagens, você viu as consequências do ataque de drones na noite de 25 de março. O porto de Ust-Luga está em chamas na região de Leningrado. E agora as forças de operações especiais da Ucrânia informaram que, junto com o Serviço de Segurança da Ucrânia e outros serviços especiais, atingiram o porto de Ust-Luga no Mar Báltico, localizado a quase 1000 km da fronteira da Ucrânia. No território do porto, drones de longo alcance, segundo relatos, atingiram as instalações da empresa Novatek, que é o maior produtor russo de gás natural liquefeito. Também é afirmado que tanques com petróleo e derivados foram atingidos. Também se soube que a fábrica da Novatek Ust-Luga, que trabalha com transbordo e fracionamento de condensado de gás estável, foi danificada. O governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, aliás, um sobrenome ucraniano interessante, informou que está sendo feita a contenção na área do porto em Ust-Luga. A contenção do incêndio que já dura um dia inteiro. Vyborg também foi atacada, onde um navio cargueiro pegou fogo no estaleiro de Vyborg. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia posteriormente informou que, sim, os militares ucranianos realmente atacaram também o estaleiro naval. Segundo o comunicado, o quebra-gelo Patrulha Purga, utilizado pela Guarda de Fronteira do FSB, foi danificado. Alguns dias antes, drones atacaram outro grande porto também no Mar Báltico, Primorsk, localizado perto de Vyborg. Como resultado, de acordo com análises de OSINT e com fontes oficiais, sabe-se que 3 petroleiros foram atingidos por drones ucranianos. O Aisopas, que navegava sob bandeira da Grécia, o Siagimin, das Ilhas Marshall, e o Fiesta, sob bandeira de Serra Leoa.
Também foram danificados e destruídos 5 reservatórios com óleo combustível, condensado de gás e combustível, 3 instalações tecnológicas, incluindo uma unidade de hidrocracking, 3 cais, incluindo estruturas de atracação, um edifício de apoio e um dormitório, 2 barcos de patrulha em construção para o serviço de fronteira na fábrica de construção naval de Viborg, um guindaste portuário e uma área de licitação no cais da Portnergo, além de uma subestação de distribuição. E, além disso, há danos menores. No final das contas, o porto, como dizem, não vai retomar suas operações tão cedo, e isso certamente pode ser chamado de o ataque mais destrutivo da Ucrânia contra a Rússia. Pois é, os propagandistas russos não vão admitir que sim, a Ucrânia nos atingiu de tal forma que vamos levar muito tempo para nos recuperar. Não, os propagandistas russos se apressaram em distorcer a história e entregar aos russos mais uma porção de mentiras, desviando a atenção deles. E aqui vamos por partes. No mesmo dia em que drones atacaram o porto de Ust-Luga, um drone entrou na Estônia e colidiu com a chaminé da usina elétrica de Auvere, no nordeste do país. Engenheiros de energia da Estônia relataram que a usina não teve danos relevantes, os sistemas funcionam normalmente e não há feridos. E após as investigações, o diretor-geral da Polícia de Segurança da Estônia, Margo Polosson, declarou que o drone é ucraniano. Margo Polosson também afirmou que outros drones violaram o espaço aéreo da Estônia, razão pela qual a missão de patrulhamento aéreo do Báltico foi acionada. Mais cedo, na quarta-feira, a Letônia relatou a entrada de drones em seu espaço aéreo, e na segunda-feira foi a vez da Lituânia. E em ambos os casos, os drones também eram ucranianos. E agora, os propagandistas russos já inventaram uma história de que os países bálticos supostamente abriram seu espaço aéreo para a passagem de drones ucranianos para que depois eles atacassem os russos selvagens. Mas, na verdade, esses propagandistas esquecem que quando eles desenham suas rotas, o quê? Para chegar aos países bálticos, um drone ucraniano teria que voar centenas de quilômetros, seja pela Bielorrússia, seja pela Polônia. Eles simplesmente ignoram essa parte. Ainda assim, para os russos é um grande acontecimento. Eles acreditam que drones ucranianos atacam a Rússia via países bálticos. O povão ignorante pensa assim mesmo, mas quem tem um pouco de juízo entende que isso não faz sentido. Mais uma vez, esses drones teriam que percorrer uma distância enorme pela Bielorrússia ou Polônia, fazer um desvio, depois entrar nos países bálticos e voar até Ust-Luga. Mas aí tem um problema. As autoridades dos países bálticos, após a investigação, concluem que os drones ucranianos entraram em seu espaço aéreo por causa de um ataque massivo de drones na região de Leningrado e no porto de Ust-Luga. Mas eles entraram no território deles vindos do lado da Rússia. E aí muitos vão dizer, espera aí, calma, não está claro. Primeiro, vou citar a primeira-ministra da Letônia, Evika Selinha, abre aspas. Diante de ataques frequentes contra a Ucrânia, devemos esperar que as contramedidas do lado ucraniano sejam impressionantes. Estamos na fronteira e sentimos isso. No final das contas, especialistas militares e analistas chegam à conclusão de que os drones ucranianos entram no território dos países bálticos a partir do lado russo. Isso indica que os russos conseguem, de fato, neutralizar parte dos drones ucranianos com meios de guerra eletrônica e redirecionar o rumo do ataque. Ou então, o drone, que foi neutralizado pela guerra eletrônica, simplesmente perde a orientação. Essa é toda a explicação de como esses drones vão parar lá. Mas, enquanto isso, na noite de 26 de março, drones atacaram a refinaria de petróleo Kirishen Nefteorg Syntes, na região de Leningrado, na Rússia. Ela é uma das maiores do país. E a matéria-prima de lá é carregada em petroleiros. Petroleiros nos portos de Ust-Luga e Primorsk, que também foram alvo de ataques recentemente. Ou seja, como você pode entender, primeiro nos portos, depois nas refinarias de petróleo. A empresa está localizada a cerca de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E esse ataque só confirma a abordagem abrangente das forças de defesa da Ucrânia para destruir toda a cadeia de infraestrutura de petróleo e gás da Rússia, e não apenas. E mais um ponto importantíssimo. Devido aos ataques dos drones ucranianos, a paralisação do oleoduto Druzhba e a apreensão dos petroleiros dessa frota fantasma, pelo menos 40% da capacidade de exportação de petróleo do Kremlin está, por enquanto, fora de operação. 40%!
Isso se tornou a maior interrupção no fornecimento de petróleo na história moderna da Federação Russa. Por aqui, na verdade, escreva sua opinião, suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Lembro que, se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos. Continuação.